na minha cabeça. E alguns invasores, eles são próximos também. Aí eu fico pensando, aí eu queria te perguntar... Invasores você diz encarnados ou desencarnados? Encarnados. Sim. Então, quando a gente faz o trabalho de fechar todos os acessos que eu já dei, você não estava aqui. Tá. O que acontece? Eles sentem a falta da energia. Porque você abriu uma torneirinha e você está mandando energia para lá enquanto você não fecha. Então, eles sentem a falta. E aí vem todos eles. Ela falou, sei lá, relacionamento antigo, pessoas da família. Pessoas próximas ou não que aparecem, começam a curtir e tal. Porque a gente fez o trabalho de recolher toda a nossa energia. E aí, entendendo saúde, eu tenho que estar com toda a minha energia. Porque senão vai faltar. Eu não sou uma geradora de energia ainda. E se vocês pensarem, vocês ainda não geram energia, até porque não é possível gerar energia enquanto vocês não se curam. Depois que vocês se curarem, vocês vão conseguir ter uma energia a mais, porque vocês vão construir o mais. É aquilo que a gente estava falando. Você já agravou. Esse agravamento já te deu 100 quilos. Para você começar a construir energia a mais para você poder doar, você tem que primeiro perder 100 quilos. Para partir do ponto zero e começar a se revitalizar. Porque até aqui o agravamento, ele já está te pondo num déficit muito grande. E depois você conquistar aquilo que a gente vai chamar de saúde. Porque até então você não conquistou saúde só porque você curou a doença. Esse é o ponto principal. O fato de você ter curado a doença não significa que você conquistou saúde. Você vai ter que batalhar ainda para poder ter aquilo que a gente chama de saúde. Então, o ponto é que a gente fecha todas as saídas energéticas, porque isso falta para órgãos, glândulas, e a gente vai adoecer. A gente não briga porque tem dispensação de energia. A gente não gasta energia com nada, porque vai faltar para o órgão. A gente tem que entender que qualquer escolha de gastar energia, a gente está começando uma doença. Porque a gente está perdendo energia vital, que a gente ainda não tem a mais. A gente tem o suficiente ou a menos. Se eu estiver equilibrado, eu tenho o suficiente para os meus órgãos funcionarem. Ectoplasma, fluido, eu tenho o suficiente. Se eu estiver em equilíbrio, eu tenho o suficiente. Se eu estou em desequilíbrio, eu já tenho menos ainda. Mas ontem eu acho, eu não sei. Então, só concluindo. Então, o que acontece? Quando você tem visão de saúde, e entende o que é agravamento, você tem que fazer organização. Você tem que se organizar. Organizar em relação à energia que eu vou usar. E eu tenho que entender que comer, digerir, consome muita energia. Eu tenho que entender que discutir, brigar, consome muita energia. E que isso é uma conta. Que eu já estou tendo que fazer lá e colocar. Putz, está faltando tanto de energia para mim. E um rouba do outro, né? Como as pessoas não são geradoras, estão extremamente agravadas e elas estão com uma necessidade de ter tanto fluidos vitais como ectoplasma também para se manter, elas vão roubar. E como é que se rouba? Fazendo o outro acreditar que ele é inferior e que você precisa muito do ladrão. Por quê? Porque você tem que dar permissão. E quando é que você permite? Quando você acredita que o outro é importante. Ou que ele tem alguma coisa para te dar. Você não vai dar uma permissão para alguém que vai te sugar. Então o processo do roubo energético vai ser sempre... Pode nem ser falado, mas a pessoa vai fazer vários movimentos para te desempoderar. Vai falar, nossa, mas fulano de tal, não sei o que, é incrível, né? Sabendo que falar isso significa para você que você é inferior. E aí você caiu
ele enganchou. Então esses movimentos, esses jogos constantemente acontecem entre as pessoas para roubar a energia. E a gente rouba e a gente é roubado. Mas o movimento interno também desses centros energéticos, um rouba do outro internamente. Na verdade não seria um roubo. Ele pega emprestado. Não, eu tiro daqui para... Na verdade é assim, a gente sobrecarrega. Então o que acontece? Se você está trabalhando em equipe, né, a gente tem que pensar o corpo como se fosse uma equipe. Você tem um objetivo que é chegar lá. Cada um tem que fazer uma parte do processo. Se os componentes dessa equipe param de funcionar, você vai ter que fazer mais. Então, é uma sobrecarga, não é roubo. Então, a gente tem que entender que quando a polaridade negativa do órgão, ela é agravada, você vai ter um excesso de funcionamento na polaridade positiva e o excesso dessa energia vai agravar. Então você pode ter agravamento por excesso ou por falta. Só que essa polaridade em excesso, usar muita energia, em algum momento vai fazer com que esse integrante canse. E ele vai parar de ter esse potencial de gerar energia. Então o que são as inflamações? É o corpo dando tudo de si para se recuperar, mostrando que está com excesso de energia ali, precisando muito, só que chega um momento que isso vai virar uma doença crônica. O que é a doença crônica? É o cansaço, não tenho mais energia, então não sinalizo mais nada. Então é uma doença silenciosa. E aí é uma falta de energia. Então a gente vai estar sempre transitando nas polaridades. E esse fluxo elétrico que a gente tem que dispensar, ele tem que ser dirigido pela consciência. Então, quando a gente fala de autocura, é o entendimento de como eu funciono eletricamente para conseguir fazer o equilíbrio energético no meu corpo. Se eu equilibrar a energia no meu corpo, eu tenho saúde sempre. Não tem como faltar saúde. Mas eu tenho que ser um gênio mesmo para pensar como adquirir energia. E eu tenho que trabalhar a favor do meu corpo. Da onde eu tiro a energia boa? Da onde eu tiro a energia forte? E que tipo de energia eu estou precisando? Porque se eu estou precisando de uma energia feminina mais no meu corpo, que eu estou muito yang, eu vou agravar, certo? Por excesso. O que eu preciso? Alimentos que são fonte dessa energia que não é fraca, por ser yang e yin, e que na verdade tem potencial vital muito forte na vibração yin. Então eu tenho que entender da onde tirar o yin, da onde tirar o yang, né? E como eu faço isso? Com pensamentos, palavras, emoções, atividades físicas, respiração, alimentos. Só que é um compromisso com todo esse sistema que significa corpo. Então a gente vai ter que fazer essas dispensações energéticas não para fora, não jogando energia fora. A gente vai obrigar as órbitas internas a adquirirem carga maior e fazer com que os elétrons sejam expulsos na direção certa. E ele vai para o outro, necessariamente para o próximo órgão, que vai gerando todo o equilíbrio, o desbloqueio desses fluxos. Porque é isso que é desbloquear os fluxos. Quando os fluxos bloqueiam, você vai obrigar os fluxos a desbloquear pelo caminho inverso, pela energia que vai ter que ir para o órgão. Então, veja bem, geralmente é do fluxo para o órgão, só que geralmente é do sutil para o denso. Quando a gente agrava, vai ser do denso para o sutil. Isso vai exigir muito mais. Isso vai exigir demais da gente. E aí a gente consegue liberar o sutil e volta os canais e fluxos a funcionarem. Então a gente tem que entender que qualquer problematização que a gente ponha na vida,
qualquer foco que você dá para alguma coisa na sua vida é perda de saúde e é início de doença. Tem que entender. Então você faz escolha. Se você tem uma pessoa difícil, você vai ter que fazer a conta de quanto isso custa na sua saúde. Porque, na verdade, você está escolhendo dar espaço para o invasor receber a sua energia. Seus órgãos estão precisando, vai faltar. Então, a gente começa a fazer escolhas conscientes de como eu me alimento. E a alimentação, ela é vibracional. A gente não está falando de comida. A gente está falando do alimento no geral. E principal, o alimento, ele é fonte de roubo energético. O alimento, geralmente, ele não só te alimenta, ele exige energia. Então, um relacionamento não só te alimenta, exige energia. Um estudo não só te alimenta, exige energia. Comer algo não só te alimenta, vai ter que ser digerido, vai consumir energia. Então, para eu entender o que eu quero para mim, eu tenho que fazer essa medição, o quanto que eu ganho de energia e o quanto eu dispenso de energia. E eu vou ter que começar a controlar a dispensação de energia. O que vocês fizeram aqui ontem? Começaram a pensar em vocês. Vocês nunca fizeram isso na vida, não sabem aonde a energia está mais forte nos órgãos de vocês. Vocês não sabem em que órgão eu tenho excesso de energia, falta de energia, aonde eu estou concentrando energia a mais, aonde eu estou tendo perda. Nunca vocês pararam para pensar no equilíbrio real. Então, quando a gente começa a falar de vocês, é um caos. É um caos. Por isso que eu já vim calma. Por isso que eu já vim sutil. Porque eu falei, gente, eu acho que é das duas. Eu não quero dispensar muita energia. Entendeu? Porque, sinceramente, eu não sei, vocês vão para uma viagem astral. Mas vocês não lidam com vocês. Vocês vão para um lugar que vai entender a desconexão com o corpo e com quem vocês são. E aí vocês começam a trazer as babaquices que, na verdade, são geradoras da doença. Mas vocês não estão preocupados aonde a doença está. Na verdade, vocês já começam a criar todo o enredo que faz com que vocês percam energia. E a gente está dentro do curso. E a gente está tentando ir para uma outra direção. Mas vocês estão tão apegados à perda da energia que mesmo dentro do curso você não consegue. Você começa a viajar naquelas suas questões, você está viciado em entrar em loop para perder energia, né? Então, quando a gente fala de medos, você vai para um lugar da sobrevivência, mas você não consegue entender isso minuciosamente. Aonde esse medo está em mim, minuciosamente. Então, enquanto a gente não conseguir, por isso que se utilizar é importante, ter percepção fina, porque o medo que vocês reconhecem é só um medo mais grosseiro da sobrevivência, mas vocês não reconhecem essa linha tênue, né, onde a gente transita em outras vibrações que se acoplam em determinadas áreas do corpo. Vocês não conseguem reconhecer a couraça que está sendo gerada com essas energias que estão se manifestando no dia. Vocês estão muito embotados para esse olhar. Então a sutileza é começar a se perceber energeticamente. Então quando eu falo, não é isso, é isso, não é isso, é isso, eu falo, nossa, como que você faz leitura? Me autoconhecendo. Se eu conheço todas as energias de forma muito fina, eu percebo elas, quando elas estão ao meu redor. E eu preciso perceber, porque eu vou interagir com pessoas. E eu vou ter que fazer escolhas. Então, quando a gente faz o reiki, eu falo, eu escolho quem eu vou atender. Eu escolho, porque em primeiríssimo lugar está a minha saúde, os meus órgãos, as minhas células, e vai ter um preço atender alguém. E eu tenho que ver se esse preço compensa. Por que eu vou pagar um preço? E aí, assim, eu perguntei para vocês qual é o critério que vocês dão para escolher quem você permite roubar a sua energia. Eu perguntei isso para vocês ontem.
Para quem vocês dispensam energia constantemente? Quem você escolheu para dispensar energia constantemente? Né? E qual é o critério? Às vezes é só porque é bonito. Aí a pessoa é linda, charmosa, incrível, ela já sabe disso. E ela vem num processo sedutor, e só porque ela é bonita, ela acha que você vai dar tudo para essa pessoa. Né? A gente está falando aí de algo que acontece muito por conta de relacionamentos onde a gente começa a escolher dar por uma escolha muito boba. Ou porque a pessoa é bonita, ou porque ela é inteligente. Só que e aí? E a conta que você paga? Então, eu pedi para vocês olharem qual é o processo seletivo da onde eu entrego a minha energia e perco a minha energia para o outro. E eu queria entender se vocês trouxeram isso claramente, entendendo, putz, nos relacionamentos, o que eu faço, né? Na minha relação familiar, o que eu faço? No meu trabalho, o que eu faço? Quando é que eu escolho liberar essa quantidade de energia que está me agravando, que está faltando para mim, que é a causa também da minha doença? Não é a única causa, mas é a causa principal, porque a energia está faltante. E aí o agravamento da energia faltante vai se dar em um órgão ou em outro por conta de determinadas situações. Que aí vem o segundo processo que a gente estava falando. A gente falou de medos, e aí a gente falou também da vibração, onde ela se manifesta, onde ela acopla nos órgãos, que vibracionalmente são compatíveis. Então a gente sabe que tem vários elementos na natureza que vão se afinizar com determinados órgãos. Por que que aquela substância amarga vai diretamente para o meu fígado? O que é isso? É uma vibração que tem que ser compatível. Porque esse amargo nas minhas relações, a gente começa a entender a compatibilidade do porquê que a gente atrai. O órgão tem uma vibração, uma vida própria. E ele tem uma tendência. Por que que o alumínio, esse metal, vai para o cérebro? Ele poderia ir para qualquer outro lugar. Ele até vai. Mas por que que ele se afiniza e prefere o cérebro? O que isso diz? E por que que eu escolho usar tanto alumínio? Será que é uma escolha inconsciente? Ou será que esse próprio elemento, que é uma vibração, ele já vai se afinizando mais, sendo puxado mais por esses órgãos que já estão agravados? E dentro desse processo, existem milhares de microconsciências agindo. E tudo é vibração. E não existe cura se a cura não for energética. Não tem como. E isso a medicina vai descobrir, está estudando, começando a descobrir. Mas tudo é energia. Se a gente não for para o princípio da compatibilidade, da aversão, de alimentos que se tornam veneno. Por que que alimentos que são tão bons se juntam e se tornam veneno? Porque são incompatíveis. E incompatibilidade gera o quê? Toxina. E toxina gera o quê? Doença, inflamação. Então existe uma leitura do que é cada órgão meu e com o que ele se afiniza e com o que ele não se afiniza. E quando eu entrego determinadas coisas que são incompatíveis com essas vibrações dos órgãos, o que eu vou gerar? A grande questão não é o que se come, é a combinação do que se come. É como se combina o que se come. E a gente vai entender comida como tudo. Então existe uma necessidade de ter uma sinergia com a pessoa que eu me relaciono. Sim ou não?
Porque isso também gera as amas emocionais, as toxinas que a gente não está vendo, mas que é vibração. E a vibração, ela vai se tornar partícula. Ela vai se materializar e vai formar coraça. Porque a vibração, ela também é matéria. A onda já é matéria. Então a gente tem que entender que essa vibração, ela vai se densificar e vai se tornar uma matéria dentro do nosso corpo. E aí a gente vai formar o quê? Cálculos. A gente vai formar o quê? Que a gente acaba fazendo muito. Tumores. Que mais? Desestabilização, desequilíbrio. No corpo. Coágulos. Nódulos. Quantas pessoas elas começam a fazer nódulo no corpo inteiro? Por quê? Né? Então, o princípio, a racionalidade, ela precisa ser entendida. Porque se você entende a racionalidade, você entendeu tudo do processo de cura vibracional. E a escolha tem que ser feita a partir do entendimento. Então, o que é cura? Entender. Se você entende o que você está fazendo quando faz uma escolha assim, você não faz mais essa escolha. Né? Então, a gente precisa entender, na medida que a gente compreende o preço que a gente está pagando por tentar punir a nossa mãe, fazendo ela ver a gente sofrer, é um preço de ultrapassar o limite do nosso corpo e não saber mais voltar para o caminho do equilíbrio. O fingimento, ficar mal, o querer punir o outro porque eu tô em desequilíbrio, eu tô em depressão, o mostrar para o outro que eu tô insatisfeito, agravando, adoecendo, o pedir desculpas pela doença tem um preço. E a gente viu ontem que toda doença começa com uma escolha. Eu escolho ficar doente. Ninguém fica doente se não escolheu. Porque teve um ganho. Eu escolhi comer o açúcar. Eu tive um ganho. Mas parte de uma escolha, a doença. E ela só se manifesta porque eu disse sim para ela. Senão ela não vai se manifestar. Então, que escolha eu fiz? Em que momento eu escolhi? Em que momento eu escolhi não ter energia para mim para dar para o outro? E por que eu fiz isso? Porque eu tinha um ganho. Eu não sou boazinha, não sou Madre Teresa, nem Madre Teresa era boazinha. Ninguém é bonzinho. A gente está sempre num processo de entender aonde eu ganho e aonde eu perco. A gente coloca na balança e você quer tanto ganho que você cega, né? Então, tem uma perda muito grande os ciúmes, só que eu quero o ganho de controlar. E eu faço a escolha de ter a perda, de agravar, de ter desequilíbrio, de ter estresse. E eu vou adoecer. Como foi pra você? Bom, boa tarde, gente. Hoje é Páscoa. Feliz Páscoa. Ou não, mas então era pra falar as questões dos relacionamentos? Não. Mas aí isso eu identifiquei. Não, na verdade é para você identificar aonde está, com tudo isso que a gente está falando, a causa da sua doença. Sim. Aonde ela está. E o que você conseguiu sentir voltando para cá. Entre você e sua saúde, entre você e as escolhas que você faz. Basicamente é isso. Tá, e só mais uma coisa. Por exemplo, no meu caso, eu tava com sobrepeso. E aí eu tô nesse processo, né, de emagrecimento. E aí que também tem relação com sustentação, com proteção. Então, eu já venho nesse processo. Então agora é como se eu estivesse estabilizando quando eu chegar no meu peso normal. Não, amiga, você ainda vai ter que fazer um corre muito grande. Então, eu vou estar chegando no meu peso normal para depois poder ir no Aí processo. você vai começar um processo, é isso que a gente vai falar, o Tá. que é cura em si. Tá. Você só tá
tentando... Exato, você só está pagando a dívida. Ainda. Com juros. E tem um jurozinho. Eu acho que foi um processo de uma clareza, assim, muito grande. Tem um memezinho que a gente usa, de Stranger Things, né? Que começa assim. É exatamente assim como eu me sinto. Eu acho que são questões, né, como você falou, que a gente nunca parou para analisar, né? Que eu nunca parei para me observar, identificar esses agravamentos, de onde eles surgem, por que surgem, de onde que ele vem. E tá sendo, assim, muita coisa sendo revelada, mas tô nesse processo ainda de entender tudo isso que tá vindo, tá chegando. Sim. E é interessante a gente não ficar acomodado com o nosso desequilíbrio. Porque o que acontece é que a gente fala, é isso mesmo, é normal, não é tão grave. Tudo é. Porque se gerar um desequilíbrio, você não está podendo mensurar o que isso é internamente daqui a 1, 2 ou 3 anos, né? Então a gente para o desequilíbrio sempre que a gente vê ele, não importa qual seja, a gente tem que correr atrás de pagar a dívida, porque cada segundo é juros. A menina falou exatamente o que eu estava pensando de iniciar, exatamente isso. A gente sai daqui, a sensação é que a mente está assim, em total expansão mesmo. E aí quando a gente chega em casa e durante a noite toda também, nos sonhos, o processo vai continuando. E é impressionante como as coisas vão fazendo muito sentido, igual você fala, né? Que isso fez total sentido para mim, principalmente depois de ontem. O que é fácil é difícil, o que é difícil é fácil. Porque mesmo quando a gente para se olhar e para se observar e tentar entender de onde vem essas coisas, a gente vai para um caminho que é um caminho mais fácil. Então a gente constata, não, é isso. E chega no comodismo, igual, por exemplo, a questão do que eu tenho de trombofilia. É relacionada à hereditariedade. Então, assim, o que eu vou fazer, né? É hereditário. E aí, quando você começou a trazer aqui, e aí essa questão do hereditário? Ainda assim, você não precisa estar nesse lugar e validar isso daí. E você fica, até isso, então, eu consigo mudar. Sim. Então, vamos mudar e vamos ir atrás disso e tentar achar. E as coisas precisa ser feito. Sim. Porque já está manifestado. Sim. O desequilíbrio. Não importa se eu trouxe isso de outras vidas, mas é um agravamento que eu já estou carregando, e aí essa tendência já se manifesta a partir do meu corpo etérico para o meu corpo físico, porque o meu modelo já vem comprometido. Mas eu tenho que fazer o processo, tem que parar ele, porque entenda que ele não para de vida para vida. E se você for agravar e se você morrer agravado, a próxima você já vem sem funcionamento de órgão, né? Por isso que tem crianças que nascem precisando fazer transplante. O que é isso? Então a gente vê que o processo do agravamento ele não para porque a gente morre. Ele continua após a morte. A gente não zera. Assim como o processo da evolução não para. Tudo que eu construí de maravilhoso, eu levo comigo como facilidade. Mas não existe um caminho de não se curar. Você tem que se curar. De qualquer coisa. Não tem cura. Ignora ou não tem cura. Você tem que se curar. Tem cura. Tudo tem cura porque tudo é energético. Existe um porquê de eu estar agravado. Essa explicação de que não tem cura, ela é ridícula. Porque tem que ter um porquê do agravamento existir. Se tem um porquê, tem um caminho para a cura. Não conhecemos a cura. Isso é totalmente diferente de você dizer não tem cura. As palavras que a gente usa, por isso que eu falei, a antena do nosso corpo, ela tá ligada. Você virar para um paciente e falar isso não tem cura, é uma sentença que você está dando. Você dizer para o paciente, ainda não sabemos. É totalmente diferente. Então, para o nosso corpo, a fala que a gente traz em relação ao nosso corpo e as coisas que a gente está vivendo, tem que ter esse cuidado. Porque as nossas células estão ouvindo e a gente está determinando que a gente não vai se curar.
E a gente está falando constantemente coisas horríveis da gente. A gente viu ontem. Ai, eu tenho um problema, uma doença que não tem cura, que é hereditário, que é não sei o quê. Olha o peso da informação que eu estou dando para manifestar essa realidade, continuar manifestando essa realidade. Então é isso que a gente tem que estar muito atento. Então, eu acho que uma das coisas que quando eu cheguei, eu fui assim, igual eu relatei, eu fui identificando ainda mais invasores e pessoas muito próximas. E aí eu fiquei um pouco, me gerou a sensação de medo, porque eu fiquei com o sentimento de como que eu vou lidar com esses invasores tão próximos. Porque o meu processo, como você mesmo falou, eu não vou deixar ninguém atrapalhar ele. A gente sabe o preço alto que a gente paga quando a pessoa invade. Então, como eu vou lidar com isso? Ainda é uma questão para mim. A primeira coisa é parar de invadir. Se a gente está sendo roubado, é porque a gente está roubando. Seria, tipo, não há briga, não há essas coisas. Mas a pessoa, às vezes, está muito próxima. Então, mas se você é geradora da briga, você é lada. Mas você vai ver que em alguns momentos você vai ser. O processo a gente está roubando e está sendo roubado. Ninguém briga se um não quiser brigar. E também ninguém rouba se um fechar o campo para que não haja o roubo. Só que você não fecha o campo para que o outro não te roube se você rouba. Quando você rouba, você já deixou o seu campo aberto para ser roubado. É um processo. Então a mudança ela precisa partir de nós. Quando parte de nós a gente mudar jogos, manipulação, mentira, tudo que a gente faz para manter a pessoa presa no controle, é roubo energético. Então eu tenho que mudar tudo isso para não ser roubado. Tá? E assim, a gente fechou ontem a torneirinha. Essa galera vai vir todinha, vai aparecer. Falar, oi, lembra de mim? Tipo, não, mas agora eu lembro sim, só que eu recolhi tudo que era meu. E se eu esquecer alguma coisa, por favor, me devolve. Porque eu não estou mais cedendo nada. Me dá de volta. Eu quero cada milímetro de energia. Eu não quero deixar nada. Entendeu? Por quê? Porque tá faltante. Eu não sou a pessoa que posso abrir o meu campo e deixar você, vampiro energético, ficar sugando. Estou morrendo, me agravando dessa forma. Então a gente tem que entender que isso não é egoísmo. E a pessoa tá lá fudida na vida, toda agravada, dando o pescoço para um monte de gente, achando que isso é ser nobre, bonzinho. E a pessoa tá adoecendo. Você pega essa pessoa, tá cheia de doença. Então, tipo assim, é desequilíbrio. Então, ontem eu também cheguei em casa, comecei a refletir sobre isso. E o que veio foi que eu não sei como estar em um lugar diferente desse lugar onde eu estou hoje. É como se eu... Engraçado, você falando em umbral, eu estava olhando aqui, eu anotei assim, que é um sentimento, eu anotei 3 vezes isso, que é um sentimento constante que eu estou no umbral em determinados períodos, muito mais desde que eu sou criança. Como se eu não tivesse realmente direito de viver de outra forma. E aí comecei a analisar a raiva e aí me vinha assim, gente, se eu não for uma pessoa raivosa, quem que eu vou ser? Eu não vou ser ninguém se eu não for, se de vez em quando eu não tiver uma questão dessa de briga, de desentendimento para lidar, é como se eu não soubesse fazer de outra forma. Realmente eu tenho que começar a aprender do zero. O que você falou ontem sobre que a questão não é só a briga, eu nunca tinha pensado nisso. Eu estava achando que com essa coisa de espiritualidade e tudo mais, que eu estava até indo bem. Digamos assim, eu estava indo por um caminho bacana. Mas se eu for realmente rever, eu fiz uma revisão do meu último mês. E foi
falou, não tem nada bacana. E na verdade eu estou mais iludida do que antes, que eu não tinha noção nenhuma de como as coisas funcionavam. E aí eu comecei a imaginar como seria me livrar disso tudo. E eu me senti completamente perdida e com medo. Então, a gente vai ficar. O meu primeiro surto foi um surto inacreditável, porque eu realmente achava que eu tinha a capacidade de manter em equilíbrio, mas no momento que eu fiz a renúncia de tudo, dei roupa, cortei cabelo, não tinha mais uma referência, o surto se deu sozinho. Por quê? Porque a mente entrou em parafuso. E aí o que aconteceu? Eu enlouqueci. Eu não tinha noção do que isso acontecia. Eu falei, meu Deus, como é que eu saio daqui? Só que falar, eu fiquei com a mão dormente, tanto nervoso de liberar isso tudo. É muito doido isso. Só que mesmo assim, você tem que passar pelo processo. E passar pelo processo da loucura é maravilhoso, porque depois você já não tem mais medo de ficar louco. E eu dizia assim, nossa, olha o que eu aprendi na loucura. Que a minha loucura me protege. E eu falei, caracas, todo mundo tem medo do louco. Maluco, que bom. Até a loucura tem um benefício. Você vê a nossa capacidade de fazer as coisas se tornarem boas e favoráveis pra gente. Mesmo o caos. A doença tem um benefício. Eu uso pra alguma coisa. A loucura eu uso de algum jeito. Então o ser humano ele é tão criativo que mesmo que você queira, você não vai conseguir deixar de evoluir e arrumar um jeito de ficar bem. Você vai usar o que você tiver, nem que seja só a sua loucura. Mas ela vai funcionar. A gente tem uma capacidade que a gente não tem noção que a gente tem. Então assim, você não vai morrer de fome, você não vai morrer de frio, você não vai conseguir não criar. É o nosso princípio. Você vai achar soluções, você vai ter argumentação, você vai se virar nos 30 e você vai se dar bem. Então, quando você acha tudo isso, é uma criação da mente. E tem uma coisa, no meu caso, que eu cheguei à conclusão que talvez eu não avance, porque eu não... É como, igual o lance do déficit de atenção. Eu não consigo estar na realidade muito tempo. Eu tenho que sair fora. Porque quando eu começo a ficar muito na realidade, realmente eu começo a ter tédio, eu acho tudo uma merda, eu não acredito em nada. Eu não acredito nas pessoas, não acredito que as pessoas possam ser boas. É como se eu existisse um vazio, um umbral total dentro de mim, e eu não conseguisse ficar naquela realidade ali e não tivesse como sair daquilo. Aí eu pulo fora e dou... Então, só que seu agravamento está no corpo físico. E você está buscando curar a consequência do agravamento do físico, que é pensamentos e emoções. Você vai ter que fazer o trabalho do denso para o sutil. Então você está indo, o que a grande maioria está fazendo? Tentando trabalhar esse lugar da consciência espiritual, só que isso não vai ser possível, porque a vibração do agravamento gera pensamentos incompatíveis e emoções incompatíveis. Você vai ter que fazer o trabalho do denso pro físico, pro sutil. E aí quando você faz o trabalho, você fala, caracas, cadê aqueles pensamentos? Cadê aquelas emoções? Porque o que você vai entender é que isso não tem realidade intrínseca. Não é uma coisa que permanece porque tudo é movimento, não é uma coisa real. E quando você desagrava no físico, não é mais compatível. E aí você não tem mais essas sensações. Aí você fala, puta, fiquei 10 anos agravado tentando essa sensação, curei o físico e não tenho mais. Então por isso que eu tô dizendo que todo mundo tá doente aqui e precisa fazer um trabalho do físico para o sutil, porque o agravamento já se deu. Então por mais que a gente fale sobre isso, eu te dê soluções, você leia, é como eu trato o paciente depressivo. O que adianta falar para ele que a vida é boa? Não adianta nada. Eu tenho que mudar a condição vibracional dele. E aí ele volta pra mim e fala, nossa, você não acredita. Hoje eu olhei o céu e achei bonito. Aí eu mudo um pouco mais a condição vibracional e o pensamento dele muda. Eu não precisei falar uma palavra. Porque é a vibração.
Pensamento também é vibração, pensamento também é energia. Emoção é vibração, emoção é energia. Então, se elas estão assim, são sinalizadoras de que o meu físico está no estado de agravamento que é incompatível com outro nível de pensamento e emoção. Então, eu tenho que trabalhar o físico para conseguir alterar isso. Quando o agravamento é psíquico. Bom, eu dormi bem, muito bem, dormi 15 horas. E veio uma pessoa no pensamento de invasor e apareceu hoje uma situação. O invasor que eu tinha recolhido a energia ontem. O invasor que você recolheu a energia ontem apareceu hoje. Sim. E que eu dispensei energia. E aí eu estou pensando, não fechei. Né? Não é que você não fechou. A gente fechou tão bem que eles estão vindo atrás para pegar de volta. É isso que eu estou explicando. A questão é que eu dei, entendeu? A pessoa pode ter vindo, mas se tivesse fechado, não teria tido uma dispersão de energia. Não, tem sim, porque Eles a gente... vão desistir? Eles... Depende da doçura da energia que você dá. Se for muito boa, vai dar um trampo do caramba. Porque, tipo, olha, eu vou dizer que eles não desistem de mim nunca. E eu falo, pô, de novo. Aí você conversa, você fala, você libera, não sei o que. Daí volta você só um pouquinho lá, não acredito. Quando a energia é muito boa, a pessoa passa por cima de todo o orgulho, de tudo que ela tem como critério para voltar lá. Então a gente tem que saber lidar com isso. Mas o que é o ideal? Não dar o sim. Porque depois é muito trampo. É isso que a gente está falando. Depois você deu sim, é um trampo real para a gente desconectar. Não significa que você não fechou bem. Não se preocupa, a gente vai fazer de novo. Porque a galera... Eu quero Mas quando a gente fecha, é comum eles voltarem e sinalizarem. É isso que a gente está falando. E é comum eles provocarem, gerarem uma situação, porque na provocação, se você se enreda, você abriu de novo campo, né? Então, é exatamente isso que aconteceu. Eu só, acho que meu campo, na verdade, só caiu porque uma fala e eu me enredei. Quem ficou enredado fui eu, não uma pessoa. Eu me enredei com uma fala e ainda estou enredada. E o que acontece também é que a gente tem que entender que as nossas bactérias, vírus, fungos e protozoários, nesse lugar de agravamento, não querem um meio ambiente que a gente está gerando. Então, eles também geram um movimento para que a gente volte a criar um meio ambiente ácido para que ele se propague, e não alcalino. Então, eles começam a instigar pensamentos. E você tem que entender que o resultado do seu pensamento é o resultado de trilhões de micro-organismos. O seu meio ambiente, ele precisa ser trabalhado no físico. Isso que a gente está falando. Por quê? Se você come mal, se você toma muito medicamento, né, é um ambiente totalmente ácido. Esses micro-organismos, eles influenciam as nossas decisões, as nossas emoções, as nossas escolhas. Eles não vão gostar desse lugar, que é esse lugar que a gente tá bem. Então começa a falar, eu tô bem, mas eu tô bem mesmo? Acho que não. Você começa a querer voltar para aquele lugar conhecido. Só que não é você. São esses micro-organismos que estão te influenciando. Então por que é urgente o trabalho no físico? Porque se você não fizer a mudança, não alcalinizar o sangue, não mudar o meio ambiente, você não pode subestimar trilhões de micro-organismos. Nós somos 10% humanos, 90% bactérias, gente. Então tem que entender que a gente é muito mais influenciado. Então o meio ambiente, aquilo que a gente estava falando, propício para o Covid. Quem come carne,
Porque quem come carne, a gente sabe de onde vem, é o que esse vírus busca como vibração. Então a gente tem que entender que a gente vai ter que ter mudanças de hábito e a gente vai ter que curar o corpo físico para alterar também isso. Todas as pessoas que são depressivas ou que estão em processo de depressão, a gente precisa pegar muito firme com esse processo da mudança do meio ambiente interno para que ela possa voltar a viver no meio ambiente externo. Dormi bem. Se eu sonhei, não lembro, devo ter sonhado. E aí, hoje eu fiquei pensando sobre onde eu comecei, por que eu comecei, onde eu comecei a permitir os cobradores, os sugadores de energia, que foi lá na minha infância. Geralmente a gente começa a permitir os cobradores na infância, porque a gente já nasce com essa tendência. E aí a gente já começa o processo do agravamento dessa permissão na infância mesmo. Sim, sim, sim. E eu tenho certeza que eu trouxe, com certeza, de outra realidade. Sim. Porque eu já vim nesse processo, né, desse agravamento de ser sugada. Geralmente a gente vem numa família com pais severos, pessoas que extremamente impositivas, machista. Então a gente acaba vindo não por acaso. Sim, e eu me casei com meu pai. E quando eu descobri que eu me casei com meu pai, eu fui começar a fazer o processo de hoje, que é meu segundo marido. Meu primeiro marido também era meu pai. Então a gente só muda o corpite, né? Porque o nosso padrão vibracional meio que obriga eles a se manifestarem para a nossa experiência também. Então o que é importante entender? Então a gente já vem desde a infância com um padrão que a gente já tem para os processos invasivos. Então, quando a gente começa a fechar lá na infância, você vai dizendo, volta tudo e fala, não te autorizo mais. Agora eu tô forte. Todo o trabalho que eu fiz serviu para esse momento. E a gente resgata a nossa energia, volta a ter o nosso poder, de atingir o poder pessoal na mais alta qualificação. E saúde é isso. Quando você está na mais alta qualificação, você está saudável. Então, você... identificar aonde está a nossa fraqueza no corpo físico, no funcionamento do nosso corpo, é fundamental como caminho para que a gente feche tudo isso, né? Então, por isso que a gente hoje está estudando e vai estudar essas vibrações, porque aí só que vocês precisam pelo menos identificar onde está o desequilíbrio no corpo de vocês, onde está a fragilidade, onde está a energia fraca, onde está o excesso de energia, em que lugar isso está no meu corpo, porque isso é muito importante. E não é só a dor física que vai te dizer isso. Então, eu dormi bem, sonhei, mas não lembro. E hoje a sensação, eu tive muita sensação de enjoo e muito frio, assim, sabe, na barriga, aquela coisa assim, né, de sentir medo. E eu fiquei pensando também quando na minha infância eu comecei a querer, a não falar, a não expressar o que eu sentia, a não falar o não, a não dar os berros e ser aquilo que as pessoas não esperavam de mim, para que os outros gostassem de mim. E para não entrar em conflito, acho que eu tenho esse medo do conflito, justamente... Mas você tem que entender que a energia Yang era faltante já. Isso você já trouxe das experiências anteriores, num agravamento que já veio no físico, que já gera esse padrão vibracional, que já te coloca num lugar de estagnação para ação. E aí atrai, óbvio, que é outra polaridade. Então a gente acaba atraindo todos aqueles que se colocam, que falam, que
que se posicionam, mas esse processo da autorresponsabilidade de entender que sou eu que vim com isso por não identificar e não colocar a energia que falta, a ação que falta e realmente caminhar em direção à cura, a gente precisa entender. Pode perguntar uma coisa? Deixa só ela terminar, daí você já fala. Se eu não vim com isso, se eu já vim com isso de outras vidas, eu consigo resgatar isso? É sempre no agora, porque é aquilo que eu falo, que é uma falha. A gente achar que precisa entender a causa. Não dá para entender a causa. A gente tem milhares de vidas. A causa pode ter começado em, sei lá, em que vida. Só que o ponto é que hoje ela se manifesta. É no hoje que a gente vai trabalhar. Hoje eu consigo identificar qual é a fragilidade, qual é a fraqueza, qual é o momento que eu faço a escolha de não mudar. É isso que a gente tem que ver, né? E identificar onde está. E você? Vocês estão vendo que tem pessoas que estão agravando por excesso e tem pessoas que estão agravando por falta de energia. As duas coisas agravam muito. Ontem igual eu falei, eu senti bastante essa região do estômago e eu tive vários pensamentos assim de tipo falta de coragem, apesar de ter sentido o estômago, igual você falou, dessa região do laríngeo, veio muito forte para mim isso ontem também. Falta de coragem, de tipo do agir. Que eu tô assim, quase que meio que correndo da raia, assim, sabe? Precisando agir, mas eu sei que eu tô, e eu meio que não sei muito como agir e não tô me omitindo também, sabe? Eu não sei muito o que fazer. E aí hoje de manhã, inclusive, recebi uma ligação e a pessoa falou assim comigo: Lara, o que eu posso fazer para te ajudar a você tomar decisão para sua vida, agir na sua vida e tal. E foi uma pergunta que foi justamente, né, no intervalo do curso, né, no dia do outro, foi na hora que eu recebi eu falei de vontade de chorar, assim, eu falei, caramba, porque é a pergunta do milhão, assim, pra mim, porque ela é a grande coragem, assim, pra mim, sabe? É a coragem também, não sei, tem alguma relação provavelmente também com essa digestão, esse processamento de algo que eu não sei o que fazer para integrar isso, seguir adiante, sabe? Então, a gente tem que discriminar as etapas. Vocês olham uma coisa só, cristalizam e dão uma resposta que está muito distante do que é. Você tem que começar a discriminar. Então a gente vai pensar no processo digestório. Aonde eu falho no processo digestório? É na hora que eu olho o alimento? É na hora que eu sinto o cheiro dele? É na hora que quando eu olho a saliva na minha boca vem? Porque eu já comecei o processo digestório. É na mastigação, que eu não mastigo 33 vezes? É na hora que eu engulo? Aonde é que está o processo? Então é assim que a gente vai olhar o nosso processo. Então eu já identifiquei que eu não tomo a ação, que eu não consigo digerir as coisas para ter a clareza do que fazer. Então eu já entendi que eu não separo bem. Então meu intestino delgado vai estar comprometido, não separo. E aí o que eu faço quando eu não separo? Pego tudo, me agarra tudo e não deixo em nada, porque daí eu fico guardando. Aí meu intestino grosso vai também estar comprometido, porque eu deveria soltar o que não serve, deixar ir. Então aonde está o meu processo? É isso que a gente vai se perguntar. Onde eu paro o processo? Onde eu começo o agravamento do processo? Vocês pegam uma coisa só e nem discriminam.
nem começam a olhar o passinho a passinho. Em que momento eu dou o sim? Em que momento eu não estou digerindo? Em que momento você precisa olhar mais minuciosamente? Porque dessa forma, provavelmente o que você falou nem é. Eu nem sei o que você falou. Isso está bem distante do que é. Só que na verdade você está tão distanciada de você que você não consegue ter essa visão minuciosa do que eu estou fazendo. Eu tenho que conseguir ver o que eu estou fazendo no momento que eu estou dando esses sims ou que eu estou paralisando. Que horas eu paraliso? Né? Então a gente vai ver tudo isso. Agora, daqui a pouquinho, vamos fazer a cura energética dos movimentos, vamos ouvir a nossa médica. É muito engraçado, né? Porque, sei lá, eu sempre fiquei muito pro outro, né? Assim, e aí meio caí de paraquedas aqui, nem sabia que ia ficar e tal. E comecei a observar isso, assim, de o que eu tava sentindo e tal. E você falou muito de sangue ontem, de menstruação e tal. E aí eu fui lembrar, cara, que dezembro e agora em fevereiro eu menstruei 2 vezes e ficou por isso mesmo. Sabe, eu não fui atrás, não fui ver. Sabe? Uma desconexão mesmo, assim. Sim, a gente se desconecta. Tudo que tá do meu, né? Fico sempre preocupada com o outro e não cuido de mim mesma, assim. Eu lembrei muito disso, dormi bem à noite, assim, me deu muita vontade de comer doces, assim, eu não tenho em casa, mas assim, me deu vontade louca de sair, ainda bem que tava tudo fechado. Sair pra comprar doce, cigarro, vícios, assim, sabe? Pra Você fuma? suprir, não. Mas já fumei bastante. E é isso, assim, eu dormi bem à noite e eu comecei a pensar muito, né, assim, nas coisas da infância, de onde que vieram essas coisas todas, as vontades, que eu já tive muitas essas vontades quando era criança. Então, a gente tem que identificar como começou. E ontem a gente falou, quando começou, vocês foram muito longe do processo mesmo, né? Ficaram... E é importante ver o quanto que a mente embota essa percepção de vocês, da história de vocês, do que é real e que não é real. Porque como a mente cria muita coisa e é ilusório, ela também te deixa muito distanciado. Você não consegue lidar com as coisas, ela não te permite lidar. Então, entender que a mente está fazendo isso e que você está perdendo a sua vida nesse processo, era de você, não tem como a mente ter o poder, né? Se você se autoconhece, se você tem o controle sobre tudo isso, não tem como a mente ter o poder. Então, é importante a gente sair desse processo de embotamento. E vocês perceberam como o grupo é embotado? É embotado para se perceber, se sentir, né? Então, importante. Pessoal de casa, como é que vocês estão? Eu vou explicar essa questão das energias, do equilíbrio das energias. A gente só está dando um apanhado geral da situação do que é saúde, do que é doença, né? Para a gente começar a entender esses equilíbrios de energia nos órgãos e tudo mais. Aonde a gente determina, aonde a gente dá esses sims. Então é legal esse lugar da gente não ficar bem, porque a gente não quer ficar embotado, ficar mentindo que a gente está bem. Se a gente tem agravamento, quais são os nossos agravamentos, né? E por que eles existem? Acordei com o ouvido cheio de água, nunca aconteceu e agora estou chapada. Sentindo a cabeça e meio doidinha. Acho que ainda bem que você sente a cabeça ainda, né? Isso é um bom sinal. Que ela tá aí ainda. Ela tá aí ainda. Tá. A gente vai fazer agora a cura energética dos movimentos. Vai fazer a cura energética? Sim. E aí depois a gente vai falar dos sistemas, tá? Do corpo. Como ele funciona.
e energeticamente o funcionamento dos órgãos e das doenças. Tá bom, gente? Então vamos primeiramente fazer xixi, beber uma aguinha e a gente vai fazer a cura energética novamente de tudo isso que a gente falou, fazer umas ativações. Vamos ainda liberar alguns invasores que a gente esqueceu, apareceu de novo ou sinalizou. Vamos recolher as nossas energias para que a gente possa estar no nosso potencial. Beijo, beijo. Pessoal de casa, tá dando para ouvir? Muita gente. Muita gente, graças a Deus. Que bom que vocês estão aí. Nós também amamos vocês. Muito. Como eu queria estar nesse curso presencial. Gente, o curso vai ficar gravado via Zoom também. Então, se vocês quiserem, tem 20 dias para fazer o curso. Tá bom? Não é a mesma coisa, tá no presencial. Mas a gente tá rodando o Brasilzão aí, então. Que bom que a gente tá podendo ter esses encontros presenciais dentro desse grande campo de energia, porque a gente tá bastante amparado pela espiritualidade pro trabalho que a gente tá fazendo, né? Então, como o trabalho não pode parar, estamos aqui a serviço de todos nós. Inclusive quem está fazendo o curso também está se disponibilizando. Ontem eu falei para algumas pessoas que falam, nossa, não, quando eu te ouvi, aquilo ressoou tanto, mas por que ressoa, gente? Porque na verdade, estava explicando, a gente já teve todas essas aulas antes de encarnar. E aí eu venho no papel de lembrar vocês vêm no papel de fazer outras coisas, mas estamos todos comprometidos com o despertar. Então quando a gente ouve, já tinha um sinal antes de que quando eu for ouvir aquela fala, eu não vou esquecer quem sou e vou voltar. Então a gente tinha algumas coisas já sinalizadas para a gente não se perder. E nós que somos muito espertinhos, sabendo da dificuldade que é encarnar, a gente armou vários planos, vocês podem ter certeza. Nossos mentores nem viram e a gente fez, né? E aí, tipo, uma palavra, uma voz, uma vibração ressoa no coração e a gente ouve o chamado pelo coração, porque a gente já combinou de estar aqui, se encontrar para conseguir fazer o trabalho e não se perder. Então isso que o Alan falou, que tanto a gente está a serviço como vocês também estão a serviço, quando vocês fazem os cursos, quando vocês estão se melhorando e estão levando para a vida de vocês e para a profissão de vocês. Estão levando para a aula de yoga que eu faço, para o atendimento que eu faço, para vários lugares que eu também estou servindo. Então a gente está no mesmo processo, é que cada um está num lugar. E graças a Deus essa ativação que a gente deu foi forte a beça. Então, quando vocês ouvem a voz da consciência, ficam sonhando, não conseguem mais parar de sonhar. Não tem nada a ver comigo, vocês combinaram tudo isso, tem a ver com a gente. Autoresponsabilidade. Se eu me curar, mudar meus hábitos, essa doença que eu tenho pode parar em mim e no passar pra frente. Minha preocupação são meus filhos, netos e daí pra frente. Ok, mas qual é a doença? Só para entender. Qualquer doença, por tudo ser energia, ela é curável. Por isso existem milagres que estão sendo relatados há milhares de anos. Um milagre, curou. Fulano curou, um milagre. Se um curou, se 10 curaram,
Se há milhares de anos se curam. Se tem relatos de cura. Se a gente conhece gente que se curou. Tudo é possível de se curar. Então a gente tem que entender em primeiríssimo lugar que a gente tem que quebrar o que impede a cura. Que é não acreditar na cura. E não adianta só achar que é possível. Você tem que ter convicção. E convicção não se parte de um princípio de mentira. Você tem que batalhar para ter convicção. Então a própria convicção, ela já é mais um trabalho à parte. Você tem que liberar as crenças distorcidas, você tem que liberar os critérios, tudo que você estudou e você acredita, para conseguir ter convicção. E os mestres só se tornaram mestres quando eles passaram a ter convicção. Então, o rolê, a batalha, é por se atingir o lugar da convicção. Porque nesse lugar você se cura. Né? Então, por isso a gente tem que, não pode, aquilo que eu falei, tem que ser com base em honestidade, jamais falar, não, toda doença se cura. Se isso não for com uma base verdadeira, então eu falo assim, gente, eu acredito que é possível que toda doença se cure, mas eu ainda duvido que eu sou capaz de me curar. Eu tenho que saber o lugar que eu tô e sempre partir da honestidade. E a partir da honestidade, da verdade, a gente vai caminhando para conseguir chegar no lugar da convicção para a cura. E quando eu consigo convicção, quando faz sentido as coisas. Então a gente está nesse curso, está fazendo sentido? As coisas estão sendo ditas? Faz sentido porque que eu não vou brigar? Porque eu não vou dispensar energia? Porque eu não vou gastar? Então quando faz sentido e você dá um sim interno para isso, você vai mudar as suas ações. E aí você fala assim, não, isso é isso. Então eu vou fazer. Então esse é o lugar da convicção. A gente tem que entender, compreender muito sobre doença, muito sobre cura, para que isso faça um sentido absoluto e a gente fale, é real, doença não existe. Que é o que eu pretendo que a gente consiga fazer nesse curso até o final. Que a gente consiga sair daqui entendendo por que doença não existe. Porque se a gente conseguir entender que é o doente e não a doença, a gente já deu um super salto. Tá bom? Então vamos para a nossa cura agora. Beijo, beijo, gente. Vocês não vão poder participar da cura. Mas a gente tá aqui vibrando energia para vocês. Daqui a pouco tem cura dos movimentos. Põe a roupinha aí já. Coloquem as roupinhas. Quem puder, faça junto. Quem não puder, assista, porque o campo vai estar disponibilizado. No mínimo, vocês vão se divertir, né? E é isso. Beijo, beijo. Beijos.